Levante as suas mãos ao Senhor. O último mês do ano, a última campanha do ano. Essa é a campanha que Deus preparou para você. Levante as suas mãos. Eu não sei como foi esse ano na sua vida. Não sei das suas dores, das suas feridas, das suas batalhas, das suas conquistas e derrotas. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Eu posso ouvir um amém? Quantos aqui tem um Deus que você pode confiar? Nós, dando início e dando continuidade à nossa campanha As Águas de Naamã. Naamã ficou sabendo através de uma empregada sua, de uma menina que ajudava sua esposa, empregada na sua casa, que em Israel tinha um profeta. E que esse profeta orava e o sobrenatural acontecia. Naamã foi conhecido como... Se Elias já era reconhecido como o profeta do sobrenatural, imagine Naamã, que recebeu porção dobrada de Elias. Então, todos queriam ir, todos os reis, todas as pessoas queriam ir e receber uma palavra de Naamã. E ele foi na esperança humana, natural, de que um homem poderia resolver o seu problema. E quando ele chega em Israel e fala com o rei fica desesperado, porque como um general da Síria vem pedir um milagre, e aí Eliseu então manda um recado, fala para ele vir aqui. E Naamã imaginava no seu coração e pensava assim: eu vou chegar lá, vou ser recebido com pompas, com honra, porque eu sou uma pessoa importante, e ele vai me receber, vai pôr a mão na minha cabeça, fazer uma oração e eu vou ser curado. Uma esperança totalmente humana, natural. E muitas vezes é assim que nós nos achegamos para a casa de Deus. Eu vou lá porque o pastor vai orar por mim, alguém vai pôr a mão na minha cabeça e algo vai acontecer. E aí, Eliseu nem recebe Naamã. Manda um empregado dele dizer: olha, vai lá, diga para Naamã, para ele se banhar no rio. Por quê? O profeta não queria que ele baseasse a sua esperança numa oração de um homem, de uma pessoa. E ele então frustra a esperança de Naamã. E muitas vezes Deus faz assim com a gente, nos frustra. Por quê? Porque nós esperamos muito mais no homem, olhamos muito mais para o natural que para o real. E aí, ele recebe uma mensagem dizendo: olha, vai e mergulhe lá no Rio Jordão 7 vezes. E ele fica frustrado, totalmente frustrado. Imagina aquele homem zangado, irmãos. Ele falou: eu vou chegar lá na minha terra, vou chegar, falar para o rei que não me receberam com tanta honra assim. E eles vão ver o que eles vão receber em troca de não me receberem tão bem assim. E ele chateado, de cabeça baixa, o empregado dele fala: meu senhor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor?
Falou: diga, se o profeta dissesse para o Senhor fazer uma coisa difícil, ir a pé até Meca, ou Jerusalém, ou qualquer templo sagrado, você não faria? Se ele pedisse para você subir de joelhos, você não subiria? Ele pediu uma coisa simples: a fé que vem da palavra de Deus. Ela não exige coisas difíceis, apenas uma atitude simples: obediência. E aí então ele vai e mergulha no rio, e ele então é curado. O tema que nós vamos estar trabalhando nesse mês de dezembro, em cima da nossa campanha Águas de Naamã, é: não perca a esperança. Não perca a esperança. Ele perdeu a esperança. Ele perdeu a esperança porque a esperança dele foi colocada no homem. Quando você coloca a sua esperança no homem, nas coisas naturais, meu irmão, ela se desfaz e você perde a esperança. Agora, eu quero meditar com você sobre o que a Bíblia chama de esperança. O que é esperança na Bíblia? Porque uma coisa é a esperança humana, mas outra coisa é a esperança que a Bíblia nos ensina. E eu queria pedir para melhorar o ar aqui, porque eu estou derretendo aqui na frente. Está quente aqui, não sei aí para vocês, mas aqui para mim está quente, por causa das luzes também. O que a Bíblia chama de esperança? Se a mensagem para nós nesse mês de dezembro é: não perca a esperança, o que a Bíblia chama de esperança? Eu preciso entender. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos entender a mente de Deus, o pensamento de Deus. E a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Assim como a terra está distante, o céu está distante da terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. E nós precisamos entender o que Deus chama de esperança. Quando o homem pecou, perdeu-se a fé, a esperança. E a Bíblia diz que fé é esperança. O homem perde a fé. E aí Deus então promete Jesus. E ele diz: olha, vai vir o tempo que de uma mulher vai nascer o Filho do Homem, e esse vai restaurar a verdadeira fé e a verdadeira esperança. Olha o que Isaías disse lá em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Esse é o versículo de ouro, o texto áureo do Antigo Testamento. Nós lemos isso sempre na época do Natal, mas na verdade aqui Deus está fazendo uma promessa, e toda a história de Israel, toda a esperança de Israel, até hoje, mesmo eles não crendo em Jesus, está aqui, na esperança do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Até aqui.
a fé do povo israelita estava aqui. Vai vir o Messias, nós esperamos o nosso rei. E quando Jesus então está para nascer, vem os magos do Oriente para Jerusalém, procurando o rei dos judeus. Os magos chegam lá e eles cria-se um alvoroço na cidade, porque ele estava perguntando: onde está o rei dos judeus? Só que eles esperavam um rei que trouxesse um governo natural, uma esperança natural. Mas Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Tu não és o rei dos judeus? Ele diz: vocês dizem que eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. A esperança que Deus tem para nós não é natural, não é para este mundo tão somente. E aí Deus então começa a ensinar o seu povo sobre a verdadeira esperança. E ele chama Abraão, chamado pai da fé. Abraão foi chamado pai da fé. Romanos capítulo 4 fala isso. Deus, irmãos, por 25 anos ensinou Abraão viver o primeiro tipo de fé que sustenta a verdadeira esperança. Nós estávamos conversando esses dias lá na casa do Léo. A fé emuná, que é a fé baseada na palavra de Deus. A fé baseada na palavra de Deus. Então, a verdadeira esperança, a primeira base dela é a palavra de Deus. 25 anos, Abraão foi treinado por Deus a confiar nessa palavra. Deus faz uma promessa para ele, e nesse tempo todo, ele anda em cima dessa promessa, dessa esperança, que é a palavra de Deus. Eu já disse para vocês que a fé emuná é como se ela fosse você está afogando no mar e vem uma prancha e você se agarra àquela prancha como tábua de salvação. Essa é a fé, é a primeira base da fé que teve Abraão. Só que um dia Deus chama Abraão e ele disse para Abraão: eu te dei uma palavra que você iria ter um filho, não é? Ele falou assim: é. Eu te dei uma palavra que eu faria um milagre na sua vida, não é? Ele falou: é. Só que agora eu quero esse milagre. Eu quero de volta. Eu quero de volta. Deus, mas eu pedi tanto tempo, eu criei tanto tempo na sua palavra, que o Senhor faria esse milagre. Devolve. Oh, aleluia. E eu quero ler com você, quando Deus pede para Abraão algo que foi muito difícil para Abraão. Abraão orou a palavra, Abraão confiou na palavra. 25 anos, aí ele recebe o seu milagre. Passa um tempo depois, talvez uns 10, quantos anos Isaac tinha aqui? 12? Uns 12 anos. Passou-se 12 anos ele experimentando o milagre. Deus fala: agora me devolve. Vamos ler? Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão.
E ele disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vocês acham que foi fácil para Abraão, irmãos? Você ora por um milagre 30 anos, e depois de 30 anos, Deus fala: me devolve, me devolve. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e a Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, o monte Moriá. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gostei muito quando o pastor falou: o Senhor é meu pastor e nunca faltará. Ele não vai faltar. Pode faltar o cordeiro para o holocausto, mas Deus não falta. Deus não falta. Deus não falta. Deus não falta. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Então edificou Abraão ali o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora sei, agora sei, agora sei que você confia plenamente. A fé de Abraão até aqui, irmãos, veio num nível. Ela estava no nível de emuná. Ela estava no nível de confiar e crer na palavra de Deus. Aí quando Deus falou: agora eu volto atrás na minha palavra. E Deus queria saber se Abraão, mesmo se ele voltasse atrás de sua palavra, se ele tinha plena confiança em Deus. E Abraão falou assim: eu confio no Senhor plenamente. Eu confesso para vocês que essa para mim foi a palavra mais difícil de pregar. Porque é fácil você pregar fé na palavra de Deus. É fácil você pregar a fé e falar: Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer, Deus, irmão, vai te prosperar. Mas eu quero perguntar para você: e se Ele não fizer, você vai continuar confiando? Esta fé, ela é uma fé mais profunda. Este tipo de fé
é uma fé chamado bitachon, que quer dizer confiança plena. Confiança plena. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. aleluia! Quando Abraão então coloca o seu filho no altar, ele estava dizendo para Deus: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se a porta abrir, o Senhor é Deus. Se o cordeiro vier, o Senhor é Deus. Se o cordeiro não vier, o Senhor continua sendo Deus. Abraão então experimenta o nível mais profundo da fé. Por isso Jesus diz que aquele que não tiver um coração como de criança, esse não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Porque a criança, se o pai fizer, se não fizer, ela sabe que o pai vai fazer. Ela sabe que o pai e a mãe vai sustentar, que o pai e a mãe vão dar. Eles não estão nem aí, nem preocupados. Porque o nível de confiança deles no pai e na mãe é profundo. Deus chama então Abraão para um nível mais profundo. Nesse mês Deus está te chamando para um nível mais profundo de fé. Para aquele nível de que quer veja, quer não veja, eu confio. Eu confio. Quer receba, quer não receba, eu confio. Eu confio. O que acontece quando nós temos esse nível de fé, esse nível de esperança? Olha o que diz o Salmo de número 130, 7 e 8. Salmo de número 130, versos 7 e 8. Que lindo esse versículo, irmão. Quando você confia em Deus, tem essa esperança. O povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor. Tem uma outra versão? Tem uma outra versão? Tem essa versão que diz assim, ó: espere Israel no Senhor. Espere, tenha esperança no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Quando a sua esperança está no Senhor, você começa a experimentar da sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim. Renova-se
Cada manhã. Quando você espera no Senhor, a misericórdia do Senhor renova toda manhã. Toda manhã. Quando você acorda, Deus falou: misericórdia nova para a sua vida. E nele há abundante redenção. Volta só um pouquinho. E nele há abundante redenção. Nós já estudamos sobre isso. Já, né? Sobre o Cristo Redentor, redenção. Ou seja, aquele que paga a nossa dívida. Irmão, quando você espera no Senhor, você experimenta a misericórdia do Senhor e Ele paga a sua dívida. E continua dizendo, 8, e Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Qual a diferença de pecado e iniquidade? Pecado é um acidente que você comete acidentalmente. Poxa, foi sem querer, Deus me perdoa. Iniquidade é aquilo que você comete constantemente, já virou um vício, né? Isso é iniquidade. Mas a Bíblia diz que quando você tem a sua esperança no Senhor, quando você não perde a sua esperança, Ele renova a misericórdia, perdoa as suas dívidas e perdoa as suas iniquidades. Que tremendo, né? Que tremendo. Aí continua. O que acontece quando a minha esperança está em Deus, na sua palavra? Salmos de número 40. Salmo de número 40, de 1 a 3. Olha que tremendo. Esperei, eu coloquei a minha esperança no Senhor, pacientemente no Senhor, com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse mês Deus está ouvindo o seu clamor, porque você está colocando a sua esperança na palavra de Deus e confiando plenamente. E para encerrar, pode aplaudir o Senhor. Irmãos, este é um dos versículos, eu falei assim, esse é meu versículo para o ano 2022. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. É seu também, Lete? É seu também? Amém, então é nosso, não é meu mais, é nosso, né? Jeremias 29, 11. Olha o que diz. Lindo esse versículo, lindo. Porque eu bem sei, olha aqui, os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí continua. Não, põe uma outra versão aí. Põe uma outra versão que diz assim, olha. Porque eu conheço os planos, os pensamentos, os planos. Consegue achar essa versão? Porque eu conheço os planos, os pensamentos que tenho de vocês sobre vocês. E aí ele diz, plano de fazer prosperar e não causar dano. E aí ele diz assim, nessa versão diz, plano de dar a vocês esperança. E um futuro. Sabe qual é o plano de Deus? Olha lá. Conhece os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça. O ano 2022 será um ano de prosperidade e não desgraça para vocês. Amém? Um futuro cheio de
esperança. Por quê? Porque você vai confiar na palavra, vai crer na palavra, vai ter a fé na palavra, mas vai confiar plenamente no Senhor. Eu sou o Senhor quem está falando isso. A minha versão diz assim: plano de dar a vocês esperança e um futuro. Muito mais que eu e que você, Deus está preocupado com o seu futuro. E para encerrar, 1 Coríntios 1:20. Eu quero encerrar aqui. O pastor João já está ali falando: olha a hora. Vai querer jantar ainda, né, João? Vai querer jantar ainda? Vamos lá. 1:20. 1 Coríntios 1:20. Deixa eu ver se é a mesma versão minha aqui. Quando você diz assim para Deus, Paulo está ensinando a igreja, ele diz assim, 2 Coríntios 1:20. Ô Henrique, é 2 Coríntios 1:20. Quando você pergunta para Deus: Senhor, o Senhor fez essa promessa, está escrito na sua palavra, o Senhor falou isso, eu creio na sua palavra. Você tem de Deus o sim. Deus fala: eu escrevi, eu prometi isso. Mas quando você diz para Deus: Senhor, eu confio no Senhor plenamente, Ele diz: então amém, assim seja na sua vida. Paulo está dizendo: temos de Deus o sim, e por Ele também o amém, por meio de Cristo Jesus. A fé, ela é baseada no sim. Sim, Deus, eu creio na sua palavra. Deus, eu estudo a sua palavra. Deus, eu medito na sua palavra noite e dia, e eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. E Ele diz sim. E quando eu não vejo nada, e continuo confiando em Deus, Ele diz amém, assim seja em sua vida. Não perca a esperança, mas tenha fé da palavra e a fé plena da sua confiança em Deus, em Deus, em Deus. Fique em pé no seu lugar. Vamos cantar esse cântico. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E você vai continuar dizendo: Deus, eu confio no Senhor. Quer o Senhor faça, quer o Senhor não faça. Deus, eu confio no Senhor. É isso que Abraão estava dizendo para Deus. Era isso que Abraão estava dizendo quando colocou o seu filho no altar. Eu confio plenamente. Eu confio, porque a minha esperança está no Senhor. Em nome de Jesus. Os pastores podem vir à frente. Minha fé não ficar está aqui. firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Os pastores podem vir à frente. Você já pode vir também com seus pedidos. Já pode vir mergulhando. Somente dele mais. Enquanto os pastores oram por você, abençoa a sua vida. Venha dizendo: Deus, eu confio na sua palavra. Eu espero na sua palavra. E mesmo que eu não entenda, eu confio no Senhor. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém.
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, o sim, o amém. Somente tem mais ninguém. Ah, Deus, seja mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se Deus quiser, se não quiser. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Declare isso, sai da nossa terra, se Deus quiser. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos. Aleluia. Deus é Deus. Amém. Eu quero orar. Esse foi um ano difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam pessoas queridas de sua família. Estão questionando: Deus, eu orei tanto, crendo, porque a tua palavra diz que o Senhor ia curar, e fulano morreu. Abraão também questionou Deus: Deus, eu orei tanto por Isaac, agora o Senhor pede. Vocês acham que foi fácil? Talvez você olhe para a sua empresa e fala: Deus, eu orei tanto, e nesse ano nós quebramos. Orei tanto pelo meu casamento, Deus, orei tanto, e veio a separação. Talvez você perdeu essa fé da palavra, a primeira fé que Abraão tinha, que ele teve que exercitar, a fé da palavra. Você perdeu a esperança. Mas Abraão
Lá em Romanos capítulo 4, diz assim, completando a fé de Abraão, e diz assim: aquele no qual creu, a saber que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança. Naturalmente falando, ele tinha perdido a esperança, mas quando ele determinou no seu coração, dizendo: Deus, se o Senhor ressuscitar, o Senhor é Deus, se o Senhor não ressuscitar, o Senhor é Deus, nasceu a fé profunda da confiança. Deixa-me dizer para você que está nos assistindo neste momento, Deus está te levando para um nível de fé maior, mais profundo, de confiança, como aquela criança que fica no colo da mãe e do pai, sabendo que Ele é Deus, Ele é Deus. Vamos dizer mais uma vez: e se Deus fizer, Ele é Deus. Diga isso ao Senhor, confesse isso ao Senhor. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Jeová Rafa. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre o quê? Se Deus fizer, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, e ela bateu na segurado eu vou, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Aleluia. Diga comigo: Deus não faltará. Deus não faltará. Meu irmão, pode faltar qualquer coisa na sua vida, mas Deus não vai faltar, porque Ele é seu Deus. Aleluia. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que te leve cada dia mais a um nível mais profundo de fé na palavra e da fé na confiança do nosso Deus. Quer você veja o seu milagre, quer você não veja, que você possa confiar no Senhor plenamente, porque Ele é o seu Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. aleluia.